Eu tô, tô iniciando a transmissão aqui. Abram as cortinas. Ai, não, peraí.
eu fechei mais um pouquinho porque eu reparei que eu esqueci um negócio. Deu pra ouvir o Wilson falando na live. Estamos ouvindo isso infinitamente. Deixa eu tirar o som aqui. Eu fechei mais um pouquinho porque eu reparei que... Thaís, você consegue colocar lá no chat, conversar em algum minuto, que as pessoas estão perguntando. Boa noite, pessoal. Estamos entrando aqui na primeira live do Minob. Eu sou a Thaís, sou delegada sindical do Banco do Brasil. Eu vou mediar aqui o debate. A ideia é ser uma live bem interativa mesmo, então a gente vai ter uma fala inicial dos debatedores, que é o Wilson, o Dr. Sérgio, advogado, a Júlia e o Eloy, presidente do Sindicato do Maranhão. Depois dessa nossa fala inicial, a gente vai abrir para as perguntas. Então, vão mandando as perguntas aí no chat para a gente, tá bom? Boa noite, pessoal. Estamos entrando aqui na primeira... Deixa eu deixar mudo, senão vai ter eco aqui. Bom, pessoal, então, primeiro eu vou passar para o Wilson. O Wilson é delegado sindical da Caixa aqui em São Paulo, tem 22 anos de Caixa, já foi diretor do sindicato, agora está na oposição, mas tem bastante experiência com as lutas da Caixa, tem muito para contribuir aqui para o debate. A ideia é a gente ter uma introdução política para depois abrir para as perguntas e para os debates com os colegas. Tá certo? Você está bem, Wilson? Está ouvindo bem a gente? Boa noite, está tudo bem. Na verdade, fazendo uma correção, eu tenho 30 anos de Caixa. Mas eu acho que é importante a gente fazer essa discussão com os colegas de todo o país. Nós estamos vivendo uma conjuntura muito difícil. A pandemia é um processo de crise de saúde mundial muito grave. Muita gente está sendo acometida pela doença, muita gente está morrendo, né? Então é uma crise muito grave. E além da crise da pandemia, outras 3 crises estão sendo gestadas a partir desse processo. Uma é a crise econômica, uma paralisia na economia mundial. A outra é a crise social, porque o desemprego, a situação dos trabalhadores, não existe hoje
saúde, não existe hoje condições de atender as pessoas que estão ficando doentes, como não existe remédio e nem vacina, a única coisa é o isolamento. Então, infelizmente, nesta situação, nós estamos vendo os trabalhadores ter que ficar em casa e muitos não têm de onde retirar recursos. Então, o que nós estamos discutindo? Que há uma crise social vindo junto com a crise da pandemia, a crise econômica. E há uma crise política, porque, evidentemente, essa situação vai se tornando conflituosa, as pessoas vão se revoltando, e há de vir também os processos de crise política. Você tá bem? No Brasil, a crise política já está instalada. Nós temos aí um governo que está isolado politicamente, tanto no Brasil como no mundo inteiro. Essa situação do isolamento do governo é uma crise muito importante. Agora, nós queremos discutir que toda essa situação ela é necessária, o trabalhador ter o conhecimento do que está se passando, qual é a saída, né? E aí é muito importante a gente estar atento. O governo Bolsonaro, e aí eu não falo do Bolsonaro presidente, eu falo de Mourão, falo de Guedes, falo do governo, desde o início veio aplicando uma política de privatizações. Todo mundo lembra a fala do Paulo Guedes, que era: vamos privatizar tudo. O que não der para privatizar, nós vamos simplesmente fechar. E é isso que vem sendo feito, né? Bom, qual é o problema? A saúde pública, nesse momento da crise, está mostrando qual é o resultado dessa política de privatização. Hoje, o Brasil é um país que tem menos leitos do que o necessário, segundo a Organização Mundial de Saúde. Então, nós temos uma quantidade de cerca de 2,1 leitos por habitante, enquanto a Organização Mundial fala que é necessário, no mínimo, 3 leitos por habitante, para cada 1.000 habitantes. Essa situação mostra que já há uma defasagem na saúde. Mas o que é pior, a saúde pública, que é o que atende todo mundo, só tem 40% desses leitos. E os hospitais privados não estão disponibilizando, na sua grande maioria, os seus leitos para o atendimento à população, só para quem tem plano de saúde. Então, o que nós estamos assistindo? Uma situação de que o atendimento à população, principalmente à população mais pobre ou desempregada, ele não está ocorrendo como deveria. E isso, a pandemia está crescendo, está se alastrando, isso vai levar, infelizmente, a ocorrer muitas mortes por conta dessa saúde precária. Bom, a saúde, então, é um exemplo de que a política neoliberal, a política de privatização, não serve. Mas também nos bancos públicos se reflete isso. Nós tivemos, por exemplo, na Caixa Econômica, um processo de demissões voluntárias, uma política de demissões, de desligamento de pessoal, que reduziu o número de empregados de 100 mil para 82 mil. Então, nós temos hoje menos empregados do que nós tínhamos alguns anos atrás. E, ao mesmo tempo, houve fechamento de agências. Esse ano mesmo, a Caixa iniciou uma reestruturação, fechando agências. Bom, o que acontece? Nessa crise, a Caixa é o único banco que está atendendo aos programas sociais. É o único banco que está fazendo uma política de atendimento na distribuição de recursos para os trabalhadores. E aí a situação é essa que nós estamos vendo. 50 milhões de pessoas indo para a Caixa, filas enormes. A estrutura da Caixa sozinha não consegue dar atendimento a isso. Obviamente, poderia ser diluído isso junto aos bancos privados, toda a rede bancária, claro, mas o governo não está obrigando os bancos privados a atender e eles não querem. Então ficou para a Caixa mesmo. Essa é a situação que nós discutimos, de que a importância do banco público e da contradição da política que vinha sendo aplicada ao diminuir, ao enfraquecer o banco público. Bom, essa política, então, internacional de privatizações, neoliberal, ela se completa com a questão da dívida pública. Hoje, o Brasil
tem uma dívida enorme. Para vocês terem uma ideia, em dezembro foi votado pelo Congresso que o orçamento desse ano, 1,6 trilhões, 45% ia ser destinado para o pagamento dos juros da dívida. Esse dinheiro está lá, destinado a isso. Vocês vejam, no Congresso está se brigando, Congresso e governo, para liberar 80 bilhões para a crise da pandemia, né? E uma parte pequena disso é que vai para a saúde. E tem 1,6 trilhões indo para a mão dos banqueiros. Então, essa é a política que nós vivemos no sistema capitalista, na globalização, no processo neoliberal. E é isso que nós estamos discutindo. Medidas radicais precisam ser tomadas. A Espanha estatizou o sistema de saúde, estatizou todos os hospitais para poder dar conta de atender a pandemia. O Brasil, na Argentina, houve a suspensão do pagamento da dívida, para ter recurso para atender a população. No Brasil, esse 1,6 trilhões tem que vir para ajudar os trabalhadores, para melhorar, porque R$600 é muito pouco, não resolve a vida dos trabalhadores. E o sistema financeiro tem que ser estatizado. Nós temos que colocar todos os bancos para atender a política do governo. Então, estatização do sistema financeiro, garantia de emprego, todo bancário do banco privado vai virar banco público, todos serão funcionários de banco público, vai ter garantia de emprego, e nós vamos melhorar o atendimento à população, que hoje está fazendo fila nas agências da Caixa, correndo o risco de contaminação e correndo o risco de contagiar também os funcionários. Então, essa é a política que o MNOP está defendendo. Só para finalizar, nós achamos que também a Caixa tem que fazer um atendimento melhor. Então, por exemplo, distribuição de máscara, álcool gel para a população que está vindo, porque isso é parte de uma política necessária de saúde. É isso por enquanto. Obrigada, Wilson. Gente, estou muito feliz, tem bastante gente online já. Eu vi o pessoal de Campinas, da oposição de Campinas já está aí, o pessoal de Bauru, Jair lá de Passo Fundo, a Danessa de Porto Alegre, pessoal de Apucarama do Paraná, Brasília, Suzano, a Mercedes do Rio Grande do Norte, o Nelson do Paraná. Então, assim, estou muito feliz de ter todos vocês aqui. Desculpa que com certeza eu não falei de todo mundo. O Germano Munhoz, não sei de que estado que ele é, mas já falou aqui uma bandeira muito importante, que a Caixa tem que contratar os aprovados do último concurso. Tem muita gente esperando, acho que é uma reivindicação super importante que ele lembrou aqui. Então, assim, agradecer muito a presença de todo mundo aqui na primeira live do MNOB. O Wilson já falou um pouco, deu uma introdução política aqui pra gente. Agora eu vou passar a palavra para o Dr. Sérgio, que é um advogado que acompanha a gente da categoria bancária já há bastante tempo, conhece bastante as sacanagens que os bancos fazem com a gente, e pode explicar um pouco qual que é a perspectiva legal dos nossos direitos agora. Eu acho que esse debate é bastante importante para a gente que é do movimento de oposição bancária, entender e montar a nossa estratégia de luta. Por isso a gente trouxe o Serginho para dar uma explicação de como está esse cenário para a gente. Fala, Serginho. Boa noite, camaradas. Boa noite, quem nos acompanha. O Wilson expôs a questão econômica, política vigente, mas nós não podemos esquecer que o ataque à categoria dos bancários, ela não se iniciou tão somente com o governo Bolsonaro, ele vem de um longo período. Pessoal, acho que o Serginho caiu. O que eu vou fazer? Vamos passar a palavra pro Eloy. Deixa eu aparecer aqui. Vamos passar a palavra pro Eloy.
E daí depois a gente volta quando ele voltar, quando ele tinha falado que lá no bairro dele, a conexão hoje estava meio instável. E vocês sabem, né, gente? A rede de internet no Brasil já é precária, a gente não é bancário, profissionalmente, não youtuber. Então, alguns errinhos acontecem, vocês perdoam a gente. Eu vou passar a palavra para o Eloy, ele dá um pouco o cenário de como está se organizando a resistência no movimento bancário oficial, das ações, da Contraficult, e por outro lado, de como o Sindicato do Maranhão, que é um sindicato de luta, de oposição, está resistindo. Então, eu vou passar a palavra para o Eloy, depois a gente volta para o Dr. Sérgio. Pode ser, Eloy? Vai lá, querido. Boa noite a todas, boa noite a todos, bancários, também amigos do Facebook. Nós temos aqui nesse momento vários colegas também que fazem parte do Movimento Nacional de Aprovados do último concurso da Caixa. É um prazer também estar conversando com vocês, dialogando nesse momento em que nós vivemos um verdadeiro caos, né, no atendimento das agências bancárias em geral. Nesse momento, nós estamos hoje completando quase 60 dias desde o anúncio da crise, da pandemia, e a gente tem visto que os bancários estão na linha de frente do atendimento à população, né? Então, junto com os profissionais da saúde, com os profissionais também do transporte, os bancários são uma das categorias que estão mais expostas, né, ao contágio, e nesse momento, e é importante que a gente tenha um processo de mobilização forte da categoria nesse momento. Mas, lamentavelmente, nós temos hoje uma direção do movimento bancário, que é a Contraficult, que ela representa em torno de 90% dos sindicatos de bancários de todo o país, que dirige os principais sindicatos do país, a maioria do movimento, mas que, infelizmente, tem tido um papel lastimável nesse momento em relação à condução do movimento. Muito embora a gente tenha obtido, através da negociação, alguns posicionamentos importantes, como a garantia de que as pessoas do grupo de risco, que a gente colocasse boa parte da categoria no teletrabalho, no home office, nós ainda temos muito a avançar nesse momento para garantir a segurança e a proteção da categoria e também para a gente também defender os direitos que estão colocados nesse momento de pandemia, em que o judiciário, né, especialmente o STF, tem colocado os direitos sociais, os direitos trabalhistas em quarentena. É muito importante que a gente tivesse uma direção sindical atuante e combativa nesse momento para evitar que os bancários perdessem direito. Mas o que nós temos visto nesse momento, na verdade, é uma direção sindical que tenta fazer um acordo, um combinado com a direção dos bancos e a FENABAN. E não impôs aí aos bancos, aos banqueiros, nesse momento em que eles anunciam lucros extraordinários. Basta ver os resultados apresentados pelo Santander e pelo Bradesco já nesse primeiro trimestre do ano. O que a gente tem visto é que a direção sindical, especialmente a Contraficult, tem se omitido e tem negligenciado bastante esse debate. Nós podemos ver que esse processo não é desde agora, né? A gente já veio, desde o início do ano, na luta, por exemplo, contra a MP 905, que é uma MP, que é a MP da carteira verde e amarela, mas que deferiu um ataque gigante à categoria bancária ao acabar com a jornada de 6 horas. E nós vimos, naquele momento, a direção sindical Contraficult fazer uma negociação com os banqueiros, abrindo mão desse direito e sem nenhum tipo de luta, sem nenhum tipo de mobilização. Por questões políticas, disputas políticas aí nos andares superiores aí do governo, nós tivemos aí a revogação da MP 905. Mas, até então, as direções sindicais já tinham entregue, através de assinatura de um aditivo, a jornada de 6 horas dos bancários. Apenas alguns sindicatos independentes, que são os sindicatos da oposição bancária, que é o caso do Rio Grande do Norte, o sindicato de Bauru e do Maranhão, que se negaram a assinar esse aditivo,
propuseram uma luta nacional contra a medida provisória 905, contra a não assinatura desse aditivo, mas infelizmente nós fomos minoria nesse debate. E o que a gente está percebendo aí, nesse momento de pandemia, é que o script que a Contraf está fazendo é praticamente o mesmo da luta recente contra a MP 905 e também um script muito parecido com as campanhas salariais dos últimos anos. Ela tem corrido aí com os bancos para assinar acordos separados. É o caso da negociação feita com a Contraf, com o Santander, com o Itaú e com a BV Financeira, que já tem acordos já apresentados aí para a categoria, onde vão ser colocados em votação até o dia 16 de maio, que coloca para a categoria uma série de rebaixamento de direitos. É o caso, por exemplo, do Itaú, onde há um acordo para que as horas desse período de quarentena, a partir do mês de maio, sejam consideradas como um banco de horas negativo, para serem pagas após o retorno da pandemia, o que pode gerar, inclusive, descontos nos salários dos trabalhadores bancários no retorno da pandemia. Além disso, nós temos aí uma série de discussões feitas aí com os bancos, sem nenhum tipo de divulgação, sem nenhum tipo de mobilização por parte da Contraf. Então, nesse momento em que a categoria não pode ir para as assembleias, o mínimo que a gente exige das direções sindicais é transparência e democracia. Além do mais, é preciso ir para a luta com uma proposta firme, né, no sentido de não estar lutando com um setor que está em crise, um setor que está em debilidade financeira, mas um setor que está com lucros extraordinários. Era um momento do movimento bancário discutir, por exemplo, licença remuneradas por 100% remunerada, com 100% do salário. Ou seja, licença remunerada com 100% do salário. Assim como, por exemplo, os metalúrgicos de São José dos Campos estavam reivindicando das montadoras lá no interior de São Paulo. Infelizmente, nos bancos que lucram bilhões ano após ano, nós não vimos nenhuma discussão democrática acerca das reivindicações em relação aos bancos. Além disso, a gente não tem visto também uma campanha de fato da Contraficult em relação à defesa da Caixa 100% pública nesse momento. Nós estamos aí no momento em que a Caixa tem sofrido um sério ataque de todos os lados, especialmente o boicote por parte do governo federal, do governo Bolsonaro, e é importante que a gente possa ter uma pauta de reivindicação a ser levada ao governo nesse momento, que poderia, inclusive, trazer, para além da questão dos bancários, também trazer o movimento de aprovados no último concurso, a sociedade em geral, para defender a Caixa 100% pública. Porque isso, a Caixa ser 100% pública hoje, é que garante que a gente possa hoje fazer o pagamento do auxílio emergencial. Porque os demais bancos, mesmo o Banco do Brasil, que hoje é uma sociedade aberta, não se colocou para fazer o pagamento do auxílio emergencial. Hoje, por seu caráter de 100% pública, a Caixa ficou como o único banco a pagar o auxílio emergencial. Então, esse é um debate inicial que nós queremos fazer hoje, discutir o papel dessa direção traidora da Contraficult e a necessidade de a gente construir uma alternativa para os trabalhadores bancários nesse momento de pandemia, onde, como a gente vai ver daqui a pouco com o doutor Sérgio, muitos direitos estão sendo colocados em risco. Valeu, Eloy. Não, acho muito importante esse debate. Só comentando, a gente está com bastante gente online, 115 pessoas online já. O Eloy comentou sobre o acordo que a Contraf está fazendo com o Itaú. A Danessa comentou, ela é lá de Porto Alegre, e falou que nem ela, nem os colegas dela do Itaú estão sabendo de nada disso que está sendo aprovado, estão negociando no nosso nome e sequer avisam as pessoas. A Denise está comentando aqui sobre a importância da gente, nesse momento de pandemia, ainda que não seja uma pauta exclusivamente da categoria, mas levantar a importância do SUS 100% público, estatização total da saúde, a defesa do SUS.
Tem vários comentários, tem várias perguntas que eu estou anotando aqui já para a fase das perguntas e vão mandando aí, porque essa é a ideia. A gente precisa que esse espaço seja bem amplo, envolva os bancários para a gente ir formulando e construindo para a resistência da categoria. Eu vou passar aqui para o Dr. Sérgio, ele conseguiu voltar. Ele vai trazer um debate bem importante para a gente, assim, mostrando um pouco qual que é o panorama legal que a gente enfrenta. A gente sabe que está tendo ataques dos bancos, está tendo ataque do governo na forma de medidas provisórias, legislação que retira direito dos trabalhadores, e é importante nesse momento, para a gente formular a nossa estratégia, a gente ouvir também de um advogado como que está esse cenário. Então, vou passar para o Dr. Sérgio, que só deu uma palhinha antes, né? Conversa aí, conta para... Então, camaradas, caiu minha conexão, eu peço desculpas, mas eu estava explanando que o Wilson tinha colocado a questão geral da política econômica e com os efeitos também na vida ambiental de trabalho dos bancários, e eu externava que esses ataques à categoria bancária não se começou agora, ele vem há muito tempo, mas vamos nos focar aqui no presente com a reforma trabalhista que tentou retirar muitos dos direitos, principalmente coletivos, no que tange ao negociado versus legislado, a questão da gratificação de função da categoria bancária, a questão da jornada de trabalho, ameaças concretas aos direitos inerentes a uma categoria, eu falo aqui da bancária, e isto se coroou antes mesmo da posse de Jair Bolsonaro, em 2018, com o acordo da CONTRAF em relação à cláusula 11 com a FEBRABAN e a cláusula 9 específica com a Caixa Econômica, que foi a tentativa de extinguir o pagamento de horas extras. Esse foi um duro ataque político à categoria, orquestrada pelas confederações e sindicatos, excetuando aqueles sindicatos combativos, conforme nos coloca o nosso representante do Maranhão, onde efetivamente tentam aniquilar os pagamentos das gratificações em relação às funções comissionadas e também o pagamento de horas extras. Esse duro ataque, ele veio antes da posse de Jair Bolsonaro e foi instrumentalizado, não sabemos o porquê e com qual objetivo, pelas confederações que se dizem representar a categoria dos bancários. Nós temos que pensar que em países em que a gente, por exemplo, na França, onde se busca e se conseguiu a redução de jornadas sem redução de salários para se combater o desemprego. Exemplo, aqui no Brasil, a política sindical é oposta, onde se visa aumentar a jornada do bancário. A jornada bancária, ela veio desde 37, desde 33, 37, década de 30, como fruto de uma luta contra o adoecimento de uma categoria. E agora nós temos uma tentativa dia a dia dos banqueiros que mais lucram para reduzir a jornada e colocar os trabalhadores a jornada de 8, com mais 2 horas de prorrogação, a 10 horas, etc., sem se falar na questão do teletrabalho instituído depois com a reforma trabalhista. Nós tivemos, neste governo, várias tentativas legislativas através de MP, algumas que caducaram, como a MP 873 e a MP 905, por terem caducado no parlamento, mas existem vários projetos em andamento que visam, por exemplo, o fim do trabalho, e sua anexação à Justiça Federal, projeto para se admitir acordos extrajudiciais após a dispensa e tantas outras vigentes. Então, nós temos que efetivamente fomentar lutas concretas, não só contra o governo, mas contra as direções sindicais pelegas, porque assim nós estaremos efetivamente defendendo os direitos de uma categoria conquistadas anos a fio. A princípio, é esta intervenção. E depois façamos os debates necessários.
Oi, pessoal. Não, obrigada. Muita gente parabenizando as falas que aconteceram, muita gente aqui no chat. Agora eu queria passar a palavra para a Júlia. A Júlia é lá do Rio de Janeiro e está trabalhando numa agência da Caixa, nessas agências que estão lotadas, que a gente vê notícia no jornal todo dia. Ela é a nossa heroína aqui. Atendeu o dia inteiro, das 8 da manhã até agora de tardezinha, e conseguiu juntar energia para estar aqui falando com a gente. Então, queria agradecer muito esse esforço da Júlia, porque com certeza, assim, o trabalho, ainda mais o trabalho bancário, nas redes de agência, nos departamentos, já é esgotante. Acho que nessa fase, principalmente para os colegas da Caixa, tá muito desgastante, e a Júlia veio aqui falar com a gente principalmente para compartilhar como que é estar numa agência da Caixa hoje. Como que é ver toda essa demanda super justa da população e que a gente não tem condições, né, as dificuldades de atender, de às vezes poder ajudar alguém, mas muitas vezes se quer isso. Então eu acho que é bastante importante para a gente entender o cenário, a gente entender o que está passando na cabeça e no coraçãozinho dos colegas da Caixa que estão ali na linha de frente do atendimento nesse momento. Inclusive, já para adiantar, Júlia, o doutor Aloísio, médico aposentado do Banco do Brasil, um querido, já perguntou aqui no chat, ele queria que a gente explicasse um pouco melhor qual que está sendo a posição da Contraf em relação à sobrecarga de atendimento da Caixa, né? O que a Contraf está propondo. E daí acho que é interessante você comentar se é suficiente ou não. Então, vou passar para a Júlia com essa missão de comentar com a gente como que está sendo, o que está passando na mente dos colegas que estão ali na linha de frente atendendo. Acho que em todos os bancos, mas principalmente na Caixa, que está com uma sobrecarga enorme de serviço. E, se possível, comentar um pouco o que a Contraf está falando, está propondo para os colegas nesse momento. Boa noite, tá me ouvindo? Então, gente, boa noite para todo mundo. Vou tentar falar um pouquinho disso que a Thaís falou aí antes, né? Que é tentar refletir como está o dia a dia na agência. Bom, eu trabalho numa agência que chama Rio de Janeiro, que é no centro da cidade de Janeiro, para quem conhece a cidade de Rio Branco. Eu sou delegada sindical da agência e lá é uma agência que é das menos piores, vamos dizer assim, porque é incomparável como está o acúmulo de trabalho nas agências dos bairros, das cidades mais periféricas, das agências mais centrais. Existe uma migração das pessoas que saem dos bairros de outras cidades mais distantes para virem para essas agências, mas ainda assim é um volume infinitamente menor das agências aí das periferias. Bom, eu acho que, em primeiro lugar, acho que assim, a gente está num momento da pandemia que é um momento que está muito assustador para todo mundo, não só para os bancários em particular, mas para todo mundo, né? Hoje a gente chegou aos números de quase 7.300 mortos só no Brasil, e a gente está naquela situação em que todo mundo já conhece alguém muito próximo que já faleceu, vítima do coronavírus, e também dentro dos bancários a gente começa a ouvir cada vez mais notícias de bancários que estavam na linha de frente, inclusive no atendimento, e que começam a ficar doentes e alguns casos mais extremos em que vão, inclusive, chegam a falecer. Então, isso, sem dúvida, é um negócio que assusta todo mundo, a população em geral, e a gente ali que está na linha de frente, no front, como a gente costuma falar, logicamente isso assombra a gente, né? Mas, como os companheiros falaram antes, eu acho que tem toda a situação da saúde pública e toda a discussão sobre o isolamento ou não ter isolamento, né? Existe uma disputa política na sociedade em torno do isolamento, né? Vocês devem ter visto todo mundo, o presidente ontem pegando criança no colo e beijando, né? Como se nada estivesse acontecendo, e as pessoas passando fome, com desemprego, miséria, a quantidade de pessoas que estão sendo lançadas na miséria, né? Por conta dessa crise
de saúde mundial, mas também a combinação dela com a crise econômica no país é um retrato muito cruel, e que essa caricatura desse governo que ele faz da doença é um negócio que eu acho que deixa mais dramática ainda a situação. Acho que, em primeiro lugar, assim, todo mundo que trabalha na Caixa está muito angustiado porque a gente, como falaram os companheiros antes, sobrou para a Caixa pagar os R$600. Porque, por exemplo, o pagamento do FGTS, que é um pagamento que é remunerado, a gente sabe aí que desde que o ministro Paulo Guedes assumiu o ministério, os outros bancos, todas as outras instituições privadas querem pegar o pagamento do FGTS porque dá lucro, porque dá algum tipo de benefício. Agora, esse tipo de serviço que não dá lucro para as outras instituições, sequer foi proposto aos bancos privados terem esse gasto com a população mais miserável. Então, na prática, acaba acontecendo o quê? Um auxílio que tem um valor ridículo, né? R$600, lógico que ajuda as pessoas que estão na mais absoluta miséria, mas não é nem o salário mínimo, que é uma vergonha no Brasil, o salário mínimo de R$1.000 e poucos, é menos do que isso, e demorou um século para ser aprovado, mais um tempão para ser viabilizado o pagamento, e o pagamento é viabilizado de uma forma absurda, né? Vem sendo construída uma lógica desde o governo do PT, do Lula, da Dilma, de que todos os atendimentos, o atendimento social, ele tem que ser bancarizado, ele tem que passar pelos bancos, quando na verdade não deveria ser essa lógica, porque se você pensa na população mais miserável, que é a população que mais precisa ter acesso aos benefícios sociais, são as pessoas que não têm CPF, que não têm contas em banco e que vivem muitas vezes em cidades que sequer existem agências bancárias. Então a gente acha que a lógica do pagamento deve ser uma lógica de que os trabalhadores, nos seus lugares de moradia, decidissem, porque são essas pessoas que, de fato, têm condições de decidir quem merece, quem deve receber esse benefício ou não. Então, já passar pelos bancos, isso é uma lógica muito perversa. E o que a gente vê o funcionalismo da Caixa, assim, suando a camisa. Acho que todo mundo deve ter visto os casos de agressão que aconteceram, não são poucos casos, né? Teve o caso do lote 15 aqui na Baixada Fluminense, mas tem vários relatos de funcionários que tiveram seus carros amassados, gente que foi proibida de sair da agência na hora do almoço pela revolta popular do lado de fora, e que é uma revolta mais do que devida, né? Porque além de ser esse valor absurdo, que é os R$600, diferente do que diz a Caixa, tem um aplicativo que não funciona, né? Eles tentam argumentar o tempo todo que as pessoas não sabem usar o aplicativo e tudo mais. Quem está nas agências sabe que a verdade o aplicativo não funciona e o pagamento está sendo viabilizado ali na raça dos funcionários que tem assim, suado a camisa para fazer um atendimento da melhor forma possível e que está muito longe de ser um atendimento bom. A gente se coloca em risco o tempo todo, porque é submetido a uma aglomeração de gente, porque muitas das vezes os EPIs são insuficientes e porque a gente é colocado numa jornada muito extenuante de trabalho. Tem relatos aqui do Rio de Janeiro, dessas agências mais lotadas, que o último atendimento no caixa foi 10h30 da noite, a agência tinha aberto 10 da manhã, o funcionário ficou 12 horas consecutivas trabalhando. E, assim, as pessoas estão adoecendo pelo coronavírus, mas também estão adoecendo por um monte de coisas. Pessoas, muita gente, muito funcionário da Caixa já toma remédio de medicação controlada, tarja preta, e agora as pessoas estão com os nervos à flor da pele, com medo de ser agredidas, e assim, sobre essa pressão de realizar o pagamento. A Caixa tenta criar todo um discurso, vocês são heróis, aqui os funcionários da Caixa vestem a camisa, quando na verdade a gente faz isso pela defesa de um banco oposto do que eles defendem, né? Que defendem um banco cada vez mais privatizado, que cada vez mais sucateado, quando na verdade a gente defende o oposto. A gente faz isso porque a gente sabe que a população mais carente depende, mas a gente faz isso porque a gente defende uma Caixa 100% pública. E o movimento deles é aproveitar essa situação que a gente está passando por essa tragédia para atacar mais ainda a categoria, né? Eu vi várias pessoas comentando ali no grupo sobre chamar os concursados. Isso é um negócio muito óbvio, né? Que os concursados aprovados têm que ser chamados imediatamente. E o que eles fazem? E além disso, os últimos que foram chamados, que são os PCDs, sequer têm o saúde caixa, né? Então, são pessoas que têm deficiência, que têm, muitas das vezes, inclusive, uma saúde mais fragilizada, e apesar de estarem nas casas deles, não têm acesso ao nosso plano de saúde. Além disso, o movimento da Caixa tem sido o oposto, né? Eles têm contratado mais e mais terceirizados.
Parece que já entraram 2.800 vigilantes contratados, a ideia é ter mais 2.000, já chamaram mais 500 recepcionistas. Então, aproveita o momento da crise e reforça essa lógica de uma Caixa cada vez mais privatizada. Deixa eu ver aqui o que mais que eu queria falar. Eu não sei como é que está meu tempo, mas, por último, essa história da Contraf, quem pode falar com mais precisão aí, eu acho que são os companheiros que estão mais no dia a dia aí da luta sindical, mas, assim, a Contraf tem se restringido a fazer negociações que são negociações, assim, parece uma mesa de colegas, né? Um negócio a ponto deles comemorar como vitórias coisas que são direitos nossos, como os equipamentos de proteção para o trabalho. Eles comemoram isso como se fosse uma grande conquista deles, quando, na verdade, é nada mais do que uma obrigação da empresa. Mas, assim, todas as reivindicações de melhoria das condições de trabalho levadas pela Contraf para a mesa de negociação, são recusadas categoricamente. A central deles é que seja descentralizado para os outros bancos, o que eles dizem que provavelmente vão conseguir expandir para os Correios e para alguns outros bancos estatais, que está certo, mas a gente acha que é absolutamente insuficiente. Mas o problema é que é uma lógica quase de súplica e não de negociação, né? Pois não se colocam na vanguarda de organizar paralisações, fechamento das agências, sequer o básico que seria botar carro de som na porta das agências. Para contar para vocês, eu não sei se é um cartaz que é o nacional, mas aqui no Rio de Janeiro eles empastelaram o centro da cidade com cartazes pedindo para a população ficar em casa e só ir para o banco quando for um negócio emergencial. Isso é um negócio absolutamente de outro mundo, porque as pessoas estão desesperadas, sem dinheiro, elas vão ficar em casa tentando usar um aplicativo, sendo que muitas das vezes elas não têm sequer celular, tentando usar um aplicativo que não funciona. Não, elas vão para a porta das agências, sim, para receber os R$600. E a última coisa que a gente pode fazer é culpar essas pessoas por não receber o pagamento e não pedir para essas pessoas ficarem em casa. Muito pelo contrário, a gente tem que exigir dos banqueiros que deem condições de trabalho, que dê condições de atendimento para essa população, que é a população mais pauperizada, que mais precisa desse dinheiro, mesmo que muito miserável. Eu acho que era isso que eu tinha para falar. Qualquer coisa vocês me ajudem aí. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, Júlia. Te falar que teve até gente que me mandou mensagem aqui no WhatsApp para te parabenizar, porque a sua fala foi muito importante, assim, e as pessoas se identificaram muito. Muitos colegas aqui no chat falando da importância da gente reivindicar a chamada dos concursados, que é isso, como a Júlia falou, é a coisa mais básica que tem, é um absurdo a Caixa não ter feito isso ainda. Também sobre a reivindicação de insalubridade e EPIs, né? O Denerval, estava até com o nome de outro colega aí, mas o Denerval falou isso, ele fez esse questionamento sobre o que é mais importante e como a gente organiza essa reivindicação, sobre como conseguir EPIs adequados, sobre como está essa situação aí pelo Brasil, e sobre a possibilidade de insalubridade para os funcionários da Caixa. E daí acho que uma pergunta importante para a gente responder junto, a América e o Vinícius comentaram sobre a questão, e o Vinícius Camargo, comentaram sobre a questão dos terceirizados, que estão na linha de frente também, têm ainda menos segurança do que os colegas que são contratados, e a Caixa está nesse processo, né? Estava no processo de demitir, de fazer PDV, colocar todo mundo para fora e aumentar a terceirização. E agora a gente é responsabilizado e tem pouco funcionário e aumenta ainda mais a terceirização. Então eu queria passar para o Eloy comentar um pouco, daí depois os demais comentam, pode ser? Passar para o Eloy, porque acho que ali, através do sindicato, ele deve ter um panorama interessante. Vamos lá. Acho que foi muito importante as falas. Acho que a fala da Júlia realmente expressou realmente como é que está sendo o dia a dia dos colegas que estão na linha de frente da Caixa.
Existe uma preocupação muito grande em relação à saúde, especialmente também da pessoa se contaminar, se infectar e levar para sua casa. Temos muitos colegas, por exemplo, que moram com pessoas do grupo de risco, com crianças, e essa é uma preocupação muito grande da categoria nesse momento, porque, por exemplo, no Banco do Brasil, as pessoas que coabitam com as pessoas do grupo de risco, elas estão hoje no teletrabalho, ao contrário da Caixa, que não permitiu isso. Então, as pessoas que coabitam com pessoas idosas, pessoas hipertensas, com crianças, o pânico é ainda maior. Além de garantir essa tendência, garantir essa questão de atender a demanda, nós temos essa preocupação de infectar os nossos entes queridos. E existe realmente um processo havia um processo antes da pandemia de preparar a Caixa para a privatização. Isso que explica, por exemplo, os ataques ao Saúde Caixa, isso que explica os ataques à FUNCEF e também isso que explica o processo de redução do número de funcionários. Então, hoje nós temos em torno de 85 mil bancários na Caixa. Existe uma portaria do governo que coloca o limite máximo de 86 mil. Mesmo que hoje nós chegássemos a esse patamar de 86 mil, mas ainda seria um número insuficiente, né? Hoje a Caixa, e mais uma vez o que está se mostrando mesmo é uma política de aumentar o processo de terceirização. Não o contrário, quando deveria ser o contrário, né? De abertura de mais agências, de contratação de mais bancários. E eu acho que esse processo da pandemia pode levar de novo essa discussão sobre a contratação novamente para a discussão. O sindicato dos bancários aqui no Maranhão, por exemplo, entrou com uma ação judicial exigindo a contratação de bancários. Essa ação, infelizmente, não foi vencida na Justiça, mas existe hoje uma discussão dentro do Ministério Público do Trabalho do Distrito Federal que fala sobre essa questão das contratações. Isso que permitiu, por exemplo, hoje a convocação dos PCDs. Mas aí precisa avançar no processo de convocação dos aprovados na contratação geral, né? Isso, eu acredito que pós-pandemia nós podemos avançar bastante nesse processo de contratação de mais bancários. Além disso, é importante que a gente tenha uma pauta de reivindicação que inclua também a garantia dos direitos dos trabalhadores bancários da Caixa. É o caso, por exemplo, da insalubridade, que nós temos aí uma discussão no judiciário, que o judiciário entende que isso não algumas decisões dizendo que não há insalubridade. Existem também leis que pretendem mudar essa questão, mas hoje, cada vez mais, à medida que a gente coloca a atividade bancária como uma atividade essencial e também diante do número de casos que só aumenta, nós achamos que existe a possibilidade, sim, os bancos têm condições financeiras de garantir esse adicional de salubridade para a categoria. E, além do mais, uma ação que nós entramos hoje também é exigir a testagem de todos os bancários que estão na linha de frente nesse momento. Isso é uma medida emergencial, no sentido de garantir, dar mais tranquilidade à nossa categoria que está sofrendo. Nós sabemos que, pelos números, 80% dos casos de coronavírus são assintomáticos, então é possível que os bancários estejam hoje infectados sem saber, e a falta de testes acaba prejudicando muito. Então é fundamental que a gente cobre dos bancos a testagem de todos os bancários, para dar mais tranquilidade. E também, isso mostra, primeiro, 50 milhões de pessoas para fazer o pagamento realmente não é fácil. Os bancos privados não aceitaram, não quiseram fazer isso. Eu acho que a Caixa foi novamente testada, foi novamente desafiada, os bancários da Caixa foram desafiados, e se não fosse o boicote da direção da Caixa e do governo federal, nós conseguiríamos garantir esse pagamento do auxílio emergencial. É claro que é importante que os Correios, que os outros bancos estatais pudessem também cumprir esse papel, mas é fundamental, é importante a bravura que os colegas têm colocado isso, mas que essa bravura se transforme aí num período mais futuro, no futuro breve, indignação também para lutar pela Caixa 100% pública. É uma luta fundamental que nós temos que ter, começando agora com bastante agitação, com bastante propaganda, e que a gente possa, quando possível, voltar às ruas, defender esse banco 100% público,
com novos aprovados, com saúde de caixa para todos, com a FUNCEF também um plano de benefício definido para todos, é o que esses bancários merecem com certeza, após nós passarmos, com certeza nós vamos passar por esse período de pandemia. Obrigada, Eloy. Algum mais dos palestrantes quer comentar sobre essa questão, gente? Eu me perdi aqui. Não, vamos passar para a próxima, então. Só comentando, gente, o Evanildo Alves Dourado acabou de comentar aqui no chat um dado que eu não sabia, que eu fiquei chocada. Ele falou que são mais de 30 mil candidatos que aguardam a nomeação do último concurso da Caixa para o cargo de técnico bancário. Eu sabia que eram muitos, mas 30 mil é muita gente. E realmente, acho que essas pessoas poderiam estar ajudando muito no processo de pagamento, na situação atual que a gente vive, né? Fora que, se a gente está no momento de crise econômica e a Caixa está com lucro bastante grande, assim como o Banco do Brasil e assim como todos os bancos, isso poderia ajudar muito. Daí só queria comentar uma coisa também, porque o Eloy até comentou na fala, né, que o Banco do Brasil autorizou que quem morasse e coabitasse, né, com alguém que é grupo de risco, podia ficar afastado também. Só que esses afastamentos do Banco do Brasil acabaram sendo mais complicados, né? Porque quem pode fazer home office, quem o serviço está permitindo fazer home office, está fazendo home office. Quem o serviço não permite, quem trabalha em agência, por exemplo, que o home office é bem prejudicado, o banco está colocando todo mundo de férias compulsórias. Então, assim, eu acho que era importante a gente comentar um pouco, acho que já tiveram perguntas nesse sentido, mas eu me perdi no feed aqui. Queria que o pessoal comentasse um pouco sobre essa questão do home office e das férias compulsórias, que está pegando bastante na categoria. E, sei lá, eu entendo que não me parece justo nem legal, né? Eu achava que eu tinha direito às férias. E daí a gente descobriu que não tem, que o banco pode só colocar a gente de férias, assim. Então é um ataque... acho que são tantos ataques para a classe trabalhadora que a gente às vezes até diminui os nossos próprios ataques, mas é um ataque importante, assim, é um ataque doloroso para a categoria a gente perder as nossas férias. E o home office impõe desafios que a gente ainda não tem dimensão, né? Então eu acho que é importante a gente comentar um pouco. Você comenta, Wilson? Posso passar para você? Ok. Então, eu só acho que antes seria legal, a partir do que as pessoas estão comentando aí no chat, muito boas contribuições dos colegas. Primeiro, essa questão do banco público, né? A gente lembra que em 2012 teve uma crise econômica muito importante no país, uma recessão, e o governo, à época era Dilma, né, utilizou os bancos públicos para baixar as taxas de juros, para ver se aquecia a economia. A Caixa chegou a reduzir as taxas de juros, cheque especial, crédito, cartão de crédito e até financiamento e crédito para linha pessoa física, pessoa jurídica. Essas taxas foram reduzidas, algumas até pela metade ou menos da metade do valor que estava no mercado. E essa medida foi criticada pelos bancos privados e eles se recusaram a fazer a redução das taxas de juros. Nesse momento, a gente vê o mesmo cenário. Nós estamos falando que 50 milhões de pessoas estão se movendo para buscar o benefício que o governo está entregando. 50 milhões de pessoas representam uma massa muito grande para apenas um banco atender. E os bancos privados se recusaram a fazer o pagamento dos benefícios. Então, veja, nesse momento, volta a ter importância a discussão dos bancos públicos. E aí o que os colegas estão falando, contratar as pessoas que estão concursadas, é isso. O governo está baixando agora, está abrindo concurso para o INSS. Está sendo feito um concurso
para contratar pessoas para atender a enorme fila que se formou para atendimento da aposentadoria. Ora, a Caixa, nessa pandemia, precisa ter contratações imediatamente. Se tem concursados para serem chamados, deve ser chamado. Agora, não só deve-se abrir um novo concurso, o objetivo aqui tem que ser dobrar o número de empregados atualmente existentes, para que se possa dar um melhor atendimento, inclusive durante a pandemia, mas depois também. Há uma necessidade de aumentar o número de unidades. Nós temos que aumentar em pelo menos 50% a rede bancária, a rede de agências da Caixa. Isso é uma necessidade, porque as filas que estão se formando, aqui em São Paulo nós temos notícias da periferia, onde começam a chegar pessoas 3 horas da manhã. Imagina, quando o trabalhador da Caixa chega para fazer o atendimento, a fila já está enorme. E há um processo, inclusive, acontece coisas absurdas. Tem gente vendendo o seu lugar na fila, está virando um comércio. Tem bate-boca. Tem quebra-quebra, a pessoa se revolta, está quebrando a agência. Tem xingamento aos funcionários, uma pressão psicológica enorme. E aí, o que acontece? Veio o presidente da Caixa na semana passada e postou uma selfie dele dentro de uma agência totalmente lotada de funcionários. Ora, agora veio uma notícia hoje de que a Caixa expediu uma circular dizendo que é para que as agências atendam e coloquem para dentro o máximo possível de pessoas para o atendimento. Veja bem, colocar as pessoas dentro da agência, no saguão da agência, significa aumentar o risco de contágio. Esse risco é para o empregado da Caixa e é para a própria população. Óbvio, essa política é uma política errada, contraria as determinações de isolamento, que é uma determinação médica, uma determinação científica. Então, o que nós estamos vendo? Um processo onde os trabalhadores estão pagando o preço de uma política que é de privatização e de redução das condições de atendimento ao público. Público trabalhador ao público pobre. Por isso a necessidade de fazer isso. O home office também tem os seus problemas. Nós estamos tendo vários trabalhadores que, ao ter que ficar em isolamento, trabalhando em casa, estão tendo problema psicológico. O isolamento traz esses problemas. Nós estamos tendo situações, nós estamos vendo a discussão hoje de vários setores da economia, de que, ao ficar em casa, você poderia ter o direito, não ter mais o direito ao ticket de alimentação, o ticket de refeição, a não ter mais o direito ao vale-transporte. Ou seja, já falam da questão da redução de direitos a partir do home office. E o nosso debate de organização, o nosso debate da organização dos trabalhadores para fazer a discussão, para discutir, inclusive, as metas, porque muitos setores, ao entrar no home office, o gerente disse, vai aumentar a sua meta. Tá certo? Então, esses são os problemas que nós estamos vendo a partir dessa desorganização no nosso cotidiano, que era com a implementação do home office e esse tumulto nas agências da Caixa, com essa política de atendimento, com um grupo de funcionários reduzido, com um número de agências reduzido. Quero finalizar aqui dizendo, é claro que concurso público é fundamental, claro que contratar funcionários, abrir mais agências é fundamental. Mas eu estou falando de uma massa de 50 milhões de pessoas que, no acesso online ou por telefone, não consegue resolver as suas dúvidas, os seus problemas, tem que vir fisicamente e, ao vir, causa essa situação toda que nós estamos vendo. Então, mesmo ampliando o número de empregados, mesmo ampliando o número de agências, isso talvez não resolva o problema. Por isso é que nós estamos discutindo. Os bancos privados têm que ser obrigados a fazer o pagamento também desses benefícios. Aqui uma colega falou aí da estatização de todo o sistema de saúde. A Espanha fez isso, estatizou todos os hospitais para poder garantir o atendimento para a população. E essa é a necessidade que nós temos aqui no Brasil também. A saúde pública tem que ser toda estatizada
e disponibilizar, inclusive contratar mais funcionários para atendimento, abrir mais leitos para o atendimento nessa crise da pandemia. Agora, para os bancos não é diferente. Se não estatizar o sistema financeiro, se não colocar a rede privada para atender a população, nós vamos ver esse caos. E esse caos vai na contramão da orientação da Organização Mundial de Saúde, da Organização dos Cientistas, dos médicos, em relação à necessidade do isolamento e do cuidado com a pandemia. Então, aí mais uma razão pela qual nós dizemos que esse governo, ele, na verdade, trabalha contra os trabalhadores, né? E o maltrato que teve sempre a saúde e os bancos públicos se revela agora, e ele não toma medidas para ajudar, né? Então, essa é a questão que eu acho fundamental a categoria estar discutindo. Ixi, me falaram que eu tô sem som aqui, gente. Desculpa. Eu falei um monte aqui. Não, gente, vou tentar resumir o que eu falei. Acho que o Wilson contemplou bastante a preocupação de todo mundo em relação ao home office. Eu mesma tô em home office e tô achando que eu tô ficando maluca. E acho que tem uma outra preocupação que é do Banco do Brasil, mas que também está acontecendo no Itaú, que é essa questão das férias. Que eu saiba, isso não era autorizado, né? A antecipação de férias, ainda mais de um período futuro, como o Banco do Brasil está fazendo, está antecipando as próximas férias, então tem gente que vai ficar até 2021, quase 2022 sem férias, isso é muito grave. E a mesma coisa está acontecendo em várias empresas. Agora, eu até entendo uma empresa pequenininha que precisa adiantar as férias dos funcionários. Agora, qual que é o sentido de um banco fazer isso? Então, eu queria que o Sérgio comentasse um pouco isso. Como que pode, entendeu? Como é que aconteceu para poder fazer uma barbaridade dessas com os funcionários? Não tem mais lei trabalhista? Não tem mais... Ou para onde a gente foge nesse momento, né? Então, eu vou passar para o Dr. Sérgio para comentar essa questão das férias. E um outro tema que o pessoal estava perguntando é sobre o trabalho voluntário na Caixa. Não sei se o Dr. Sérgio ou outros colegas podem comentar, porque eles estão recrutando gente que não trabalha no atendimento para ajudar nas agências. Agora, é um trabalho voluntário, em tese é só para quem quer, mas muitos funcionários estão se sentindo coagidos a se apresentar para as agências, para trabalhar nas agências, inclusive funcionários do grupo de risco, funcionário com filho pequeno. Então, queria passar para o Dr. Sérgio e depois acho que para a Júlia comentar essas questões. Pode ser? São três questões que envolveram o debate, que é a questão da condição ambiental de trabalho, que conceitua ou não insalubridade, a questão das férias compulsórias, e que se inclui o home office, e a questão, então, aí do voluntariado. Estou falando, claro, no ponto de vista jurídico, então vamos começar abordando a primeira questão. Eu acredito ser de suma importância o debate da condição ambiental do trabalho à luz da Convenção da OIT 155, onde, inclusive, permite que o empregado
deixe de trabalhar se a condição dada pelo empregador, pelo banqueiro, não seja adequada à proteção à sua saúde. Nós estamos vivendo um momento de pandemia, um vírus letal, então eu acredito que a simples reivindicação de um pagamento do adicional de insalubridade, que é fixado a 10%, 20% ou 40% incidente sobre salário mínimo e não sobre o total da remuneração, é insatisfatória essa reivindicação, tendo em vista o grau letal de morte, e eu acredito que a melhor política sobre esse tema seja de exigências concretas de condições ambientais de trabalho adequadas. Nós não podemos, claro, trocar a nossa vida por míseros 10%, 20% ou 40% de salário mínimo. Então, essa questão é fundamental. Nós temos que invocar e exigir o cumprimento da Convenção 55, onde o banqueiro dê efetiva condições de trabalho com os EPIs adequados e etc. Outra questão é a contratação que vocês colocaram do pessoal concursado e que não foram ainda convocados para fazer a divisão. Óbvio que esses trabalhadores, assim que colocar, temos que também termos condições de ambiente de trabalho, temos que ter todos os EPIs necessários e sem recrudescer qualquer um. Este é o primeiro ponto. Antes da pandemia, eu sempre taxei o trabalho de vocês como penoso. Então, a categoria excetista, por exemplo, conquistou com muita luta o adicional de penosidade. Eu acredito que isto, antes da pandemia e depois, pode ser colocado como pauta, o adicional de penosidade. Nós temos aí uma categoria onde a maior número de doenças psicossomáticas agride. A categoria bancária é agredida por doenças psicossomáticas, que tem a ver com metas de produção, cumprimentos de jornadas, etc., além das 6 horas diárias. Então, nesse sentido, eu acho que temos que exigir o adicional de penosidade e, no período de pandemia, a exigência do cumprimento da Convenção 55 da OIT. Em relação às férias compulsórias, que é o segundo ponto aí debatido com o pessoal, antes dessas medidas provisórias colocadas pelo governo, a CLT originária dizia que a cada 12 meses vencidos, nos 12 meses subsequentes, o empregador poderia fixar o prazo para o gozo das férias, excetuando a questão do estudante, do trabalhador estudante, universitário, etc. Essa era a regra primária, então o empregador sempre pôde escolher o período. Óbvio que nos bancos públicos, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Base, etc., a regra do gozo das férias sempre foi, vamos dizer, indicada pelos empregados, pelos funcionários, e aí se estabelecia um plano de concessão de férias, abro aspas, negociado. Aí veio a pandemia, o governo abriu a questão das férias compulsórias, ao invés de criar políticas sociais concretas, como a concessão de licença remunerada para todos os empregados, ou mediante pagamento, óbvio, de salários integrais. O que o governo fez foi possibilitar a redução de jornada, redução de salários, por um período de 2, 3 meses, a 25% da jornada, 50 ou 70, dando uma ideia de que teria uma estabilidade se fosse rompido o contrato antes disto, mas, em verdade, é uma falsa ideia, porque se o empregador ele demitir no curso daquele período que ele ficou de fazer, ele só vai receber 50% do período da garantia de emprego. Então, foi um grande engodo para dizer que, efetivamente, eu estava fazendo políticas sociais. Então, nesse sentido, as férias compulsórias, em verdade, visam ajudar os empresários, os banqueiros, porque
e não o faz mediante a licença remunerada, tenta fazer a questão da flexibilização de direitos e, por óbvio, nós podemos aí discutir a legalidade dessa questão mediante a atuação dos sindicatos, etc. E mesmo porque, só para concluir, a ideia das férias é combater a fadiga. Se eu trabalho logo depois, 2 anos, 3 anos sem férias, porque eu recebi antecipada no meio de uma pandemia, eu não vou estar combatendo a fadiga e eu estarei fugindo do alcance social das férias e somente ajudando o patrão a ter, ou o banqueiro a não ter grande perda, entre aspas, do seu lucro, né? Então, essa questão ela é fundamental também para se combater e se debater a questão do alcance social das férias. Por isso que a gente enxerga a ilegalidade a partir daí. E, por último, a questão dos terceirizados, home office, como eu falei bastante, eu deixo aí para os nossos colegas também falar sobre esse tema, tá bem? Obrigada, Serginho. Gente, assim, a gente já está com bastante tempo de live, mas eu queria muito passar a palavra para a Júlia outra vez, um pouco para a gente já ir encaminhando para o final, mas para ela comentar um pouco mais sobre essa questão dos terceirizados e sobre a questão do trabalho voluntário. Lembrando que a Belela já estava me chamando a atenção aqui no chat e ela está certíssima, como sempre. Além da antecipação de férias, o Banco do Brasil e o Itaú estão fazendo banco de horas negativo para os funcionários. Então, os funcionários estão ficando devendo horas para pagar quando o banco quiser. Isso é muito sério. Então, é um ataque muito sério e é uma vergonha que a Contraficult esteja assinando acordos que contemplam isso, e é algo que a gente vai ter que se organizar para lutar. Então, eu vou passar para a Júlia para ela opinar um pouco sobre essas questões, o trabalho voluntário, a situação dos terceirizados, e daí depois a gente faz uma última rodada aí só para a gente ir fechando, tá certo? Vai lá, Júlia. Eu acho que tem um negócio que é muito importante, que tem a ver com a situação das mulheres que estão de home office. Todo mundo sabe que as escolas todas liberaram as crianças, então, para as trabalhadoras da Caixa, para as trabalhadoras bancárias, aí, o home office tem sido mais árduo, porque não é nada fácil você coordenar o trabalho. Muitas das vezes as crianças têm aula à distância, mas não tendo, tem que fazer toda uma agenda das crianças que estão presas dentro de casa e que exige muito dos pais, especialmente das mães nessa sociedade que a gente vive, que tem muito machismo, que a gente sabe que o cuidado das crianças fica quase que exclusivamente deixado para as mulheres. Então, acho que isso é um aspecto muito importante. Tem várias companheiras falando, que obviamente de maneira irônica, mas que preferiam estar na agência, trabalhando, porque está em casa, está sendo, além do adoecimento do trabalho, do home office em si, o acúmulo, a sobreposição das jornadas de trabalho tem sido um negócio muito massacrante. Além disso, acho que tem algumas particularidades no home office da Caixa, que é um negócio muito cruel, porque primeiro, a Caixa Econômica não está pagando conta de luz para a gente e nem internet. Não são poucos casos de trabalhadores da Caixa que estão tendo que contratar um plano de internet. Isso estão aumentando suas despesas para trabalhar de casa. Além disso, ao trabalhar em home office, a gente aceita um termo, lá assina um termo, e o nosso ponto deixa de ser registrado. Então, não são poucos os casos de companheiros que falam que estão trabalhando jornadas muito extensas. O presidente da Caixa sempre fala muito orgulhoso do TI da Caixa, e assim, a gente sabe que quem está trabalhando no TI está virando noite, está dando sangue aí justamente para tentar fazer com que os aplicativos, os sistemas da Caixa funcionem do melhor jeito possível. Mas além da TI, a gente sabe que tem outros setores que estão muito sobrecarregados. Então, é bastante dramático a situação do home office. Por outro lado, tem essa coação dos voluntários, né, bem entre aspas aí,
para o pessoal ir trabalhar nas agências. Lógico que tem muita gente das áreas meio, né, que a gente chama, que são das áreas que não são das agências, que estão se dispondo a ajudar nas agências, porque sabem o sufoco que os trabalhadores estão passando na agência, sabem o sufoco que a população está passando nas filas, e se oferecem para ajudar como voluntário. Parece que, atualmente, a última declaração do presidente que eu vi, já são 3 mil funcionários que estão nas agendas trabalhando de maneira voluntária. E é aquilo que eu falei um pouco antes, né? Eles tentam também botar um negócio de heroísmo, de que a gente vai pagar, vamos lá, como se fosse um negócio de uma determinação pessoal, e como se não fosse ter condições de trabalho, e como fosse simples, do dia para a noite, atender 50 milhões de pessoas. Então, por trás desse discurso do voluntariado, do heroísmo dos funcionários da Caixa, se esconde também jornadas de trabalho muito, muito, muito extensas. Não sei se vocês viram, as agências começaram a abrir às 8 hoje, né, e vão permanecer assim, sabe-se lá até quando, e é das 8 até o último atendimento. Né, inclusive o presidente falou isso na CNN hoje, o presidente da Caixa, falando que vai ser até o último atendimento. Então tem casos, por exemplo, dessas agências que o pessoal está ficando até 10 horas da noite, que eles saem e que no dia seguinte a fila do dia seguinte já está se formando, o que é um negócio absurdo. Acho que a gente vai passar por um período, tanto pelo que descreve os companheiros do Banco do Brasil, desse banco de horas negativo, férias compulsórias e tudo mais, e a situação que a gente tem passado na Caixa, acho que a gente vai passar por um quadro de adoecimento muito severo da categoria no próximo período. E, assim, o que eu acho que a gente tem que ser muito insistente é que a impressão que a Contraf sempre tenta dar no período de normalidade, mas também no período, agora do período da pandemia, se aproveita disso, né? O peleguismo consegue ter novas justificativas, porque justamente eles tentam passar uma ideia de que é impossível lutar, de que é impossível a categoria se organizar. Então, muito pelo contrário, se a gente está nas agências, ficando 12 horas por dia nas agências, se a população está se acumulando aos montes na porta das agências, mais do que nunca tem que ter uma campanha em defesa da Caixa Econômica 100% estatal, mais do que nunca a gente tem que discutir o sistema financeiro e qual que é o preço que a gente está pagando agora por essa privatização do sistema financeiro. É o momento em que a gente pode fazer protesto nas portas das agências, parar o funcionalismo para chamar a atenção. Então, não é impossível, nesse momento, lutar. E eu acho que é isso que é muito importante. A gente se apoia de todas as maneiras na mesa de negociação, a gente se apoia de todas as maneiras nos caminhos aí judiciais, mas só com muita luta que a gente vai conseguir conquistar uma mudança aí na realidade para a classe trabalhadora no Brasil. E é o oposto do que a Contraf vem fazendo, né? Se comportando aí, se comportando como bons cordeirinhos que são, e que a gente sabe que, de maneira geral, a estratégia deles é manter a estabilidade aí das coisas para que em 2022 elejam seus candidatos, elejam seus parlamentares, e por isso a luta nesse momento não é conveniente. Então, enquanto nós estamos adoecendo, a população nas ruas aí adoecendo, passando uma situação de miséria para ter acesso aos R$600, e a Contraf fazendo aí o jogo do governo Bolsonaro e submetendo a população a essa situação aí. Era isso, gente. Boa noite, foi um prazer participar, tá? Um abração. Pessoal, o papo tá muito bom, mas a gente já tá com 1h30 de live, eu acho que não é conveniente a gente ficar tanto tempo também. Então eu já vou encaminhando para as conclusões finais, passar pro Eloy primeiro, depois pro Dr. Sérgio. Bom, a gente vai concluindo aí. Bom, Eloy, para concluir aí, o que você acha importante, que recado você acha importante dar para os bancários nesse momento? Para quem está na linha de frente, tentando sobreviver, tentando ajudar a população. E como que a gente resolve esse problema? Acho que até a título de considerações finais também, o Bernie Sanders, né? Comentou aqui que o Le Monde pontua justamente que a recorrência que vivemos de novas pandemias ser fruto da exploração e tentativa de dominação da natureza pelo avanço do agronegócio e da poluição, etc.
Então, ebola, gripe aviária, gripe suína, agora Covid, e vão vir outras. Então, como que a gente, quanto trabalhadores que estão tentando se organizar, estão tentando resistir, como que o movimento sindical responde a isso? Então, para a gente concluir, queria que o Eloy primeiro e depois os outros dessem um comentário sobre isso, que é uma questão bem importante, assim, para a gente pensar estrategicamente. Até o fim dessa live, né? Neste momento de pandemia, é óbvio que a proteção, a garantia da vida é o mais importante, é o fundamental. Mas a defesa da vida, né, de garantir a proteção e a segurança dos bancários, especialmente aqueles que estão na linha de frente, não dá o direito à Contraf de fazer negociações por baixo dos panos, de forma antidemocrática, sem a participação da base, como está acontecendo agora. É o caso, por exemplo, dos acordos de validade de 2 anos que a Contraf está propondo aprovar nas assembleias virtuais que vão ocorrer até o dia 16 de maio, aprovando acordos com o Santander, com o Itaú e com a BV Financeira, com validade de até 2 anos. Nós achamos que o quadro da pandemia hoje não dá garantias de quanto tempo isso vai durar. Mas, ao nosso ver, foi uma atitude afobada por parte da Contraf de antecipar o processo de campanha salarial. Na verdade, não de campanha, mas de negociação salarial, sem a abertura de uma campanha salarial. Além disso, nós temos visto que há um processo de conluio mesmo nas últimas negociações entre a Contraf e os bancos privados. Os bancos privados garantem à Contraf tanto a taxa negocial, que substituiu o imposto sindical, como também a garantia do número de liberações, e em troca a Contraf tem feito acordos rebaixados, como foi o caso do aditivo durante a MP 905, como foi também a última campanha salarial que ocorreu. E, ao mesmo tempo em que faz esse conluio com os bancos privados, o que a gente percebe é um tratoramento por parte da direção dos bancos públicos e do governo federal em relação a essas discussões nos bancos públicos. Então, a nossa preocupação é que, enquanto a Contraf entrega direitos aí no atacado dos bancários da rede privada, nós possamos ver um ataque profundo aí, passando por cima de qualquer tipo de negociação com os sindicatos em relação aos direitos dos trabalhadores dos bancos públicos. E é importante que a gente se prepare para isso. O que a gente tem visto aí, no sábado o Senado votou um projeto de lei que congela o salário dos servidores e proíbe a realização de concursos públicos. Isso é uma amostra do que vai acontecer nessa campanha salarial desse ano em relação aos bancários da rede pública. Então é importante um processo de mobilização, que nesse momento era fundamental e era possível, tendo em vista que os bancos hoje têm um desgaste muito grande. A gente tem visto, por exemplo, a farsa da solidariedade dos bancos, é o caso do 1 bilhão entre aspas, que o Itaú doou para a campanha do coronavírus, que na verdade foi uma doação para a sua própria fundação, o Itaú Unibanco, e além disso, apenas os rendimentos desse 1 bilhão no mercado financeiro é que realmente vão para o combate ao coronavírus. E esse combate não é com leitos de hospitais, não é dinheiro para testes em massa para a população, mas é simplesmente para campanhas publicitárias nas grandes redes nacionais, como Globo, SBT, Record, com grandes artistas em horários nobres, para garantir o uso das máscaras, que, ao nosso ver, é uma medida importante, mas que ela não atinge em cheio a necessidade que está hoje o país e o mundo de combater essa pandemia, que é uma das maiores crises sanitárias que a humanidade vive hoje. Então, os bancos poderiam realmente, em vez de essa falsa solidariedade, deveriam investir boa parte do seu lucro, sim, no combate ao coronavírus. É o caso, por exemplo, da hipocrisia do Bradesco, que fez uma campanha de coleta de alimentos entre seus clientes, obrigando os bancários a fazer esse tipo de coleta e colocar essa doação como se fosse do Bradesco, quando na verdade vem do fruto de uma campanha feita pelos próprios funcionários, que agora estão sendo obrigados, inclusive, a levar essas cestas básicas para a população, além de atender essa demanda, que já é grande por atendimento bancário, fazer essa solidariedade em nome do banco, quando na verdade são os bancários que estão
fazendo de tudo para garantir que a população seja atendida nesse momento de pandemia. Arrasou, Eloy. Arrasou mesmo. Nem sabia dessa história do Bradesco. O Banco do Brasil sempre faz essas campanhas de doação que parece ser do banco e é dos funcionários. Agora o Bradesco está adotando também. Maior sacanagem. Bom, eu queria passar para o Dr. Sérgio fazer as considerações finais dele. Eu estava quase esquecendo uma pergunta aqui que o Aloysio fez. Queria que, se desse tempo, o Sérgio comentasse. Covid pode ser considerada doença do trabalho? Então eu vou passar para o Dr. Sérgio, daí ele já faz as considerações finais dele também e responde essa questão do Aloysio, beleza? Obrigada. Obrigado, Thaís. Obrigado, Thaís. Em optar pela tributação pelo lucro presumido, e sim pelo lucro real. E por que esta questão de tributar é importante? Para analisar o alcance do que se fala dessas doações dos bancos, dos banqueiros, ao combate ao Covid-19. Toda doação feita pelo banco, seja por fundação interposta, seja por doação direta, será abatido integralmente do imposto de renda pessoa jurídica. Então, não haverá nenhum tostão doado. Em verdade, é uma evasão fiscal. Eu deixo de recolher o imposto de renda pessoa jurídica e dou cá para o combate ao Covid, quando deveria ser o inverso. Eu dou, mas também não deixo de excluir este valor do imposto de renda pessoa jurídica. Então, não há nenhuma doação aqui, pelo contrário, há uma manipulação de planejamento tributário e evasão de fiscal, e eu coloco isto em contribuição, em acréscimo ao que o Natan colocou. Não estou discordando dele, não. Estou apenas acrescentando que não há doação. Segunda questão é a questão da doença adquirida aí pelo Covid-19. Quando o governo lançou mão da medida provisória 927 de 2020, excluiu da hipótese de classificação como doença profissional o contágio pelo Covid-19. E é óbvio que isto era totalmente insensato e ofende o senso comum. Então, todo empregador, inclusive o banqueiro, que exigir o trabalho presencial e lá o empregado, por falta de condições de ambiente de trabalho, for contaminado, este contágio será classificado como doença profissional. Foi esta a decisão do STF, recente, agora final de abril, 26 de abril, ao classificar o contágio pela Covid como doença profissional, se o empregado é obrigado a trabalhar na sua unidade de lotação. E daí, por óbvio, a responsabilidade do empregador vai não só no que tange a pagamentos de indenizações por dano material, dano moral, mas também em relação, por extensão, a se o empregado contaminar parentes, etc. Eu vejo aí uma responsabilidade por dano material muito maior, não só ao empregado, mas também quanto aos familiares contaminados. E, por último, em relação ao trabalho de home office, eu aconselho as pessoas a registrar o início e o término da jornada para depois, futuramente, se discutir a questão da sobrejornada, porque não há possibilidade de fazermos um trabalho ilimitado mesmo que em home office, né? Assim, eu agradeço a participação a todos vocês e estamos sempre à disposição para novos encontros virtuais, etc. Muito obrigado, tá bem? Muito obrigada a você, Serginho.
acho que ajuda bastante ter um advogado de luta que entende a relação da luta com... Que entende que a luta não se resolve só na justiça, mas que também se resolve na movimentação. E acho que ajuda muito a sua contribuição aqui para a gente pensar a estratégia. Daí, gente, o José Diniz acabou de comentar aqui que ele acha que esses problemas no atendimento na Caixa, essas dificuldades todas que estão tendo aqui durante a pandemia, é parte de uma jogada do governo para depois dizer que foi difícil, que teve dificuldade e usar isso para justificar a privatização. Então, eu queria passar para o Wilson fazer as considerações finais dele, se possível comentar essa questão, que eu acho que, eu não sei se é bem por aí, mas eu acho que é uma ideia importante da gente refletir sobre. Olha, a política de privatização, ela vai voltar com força depois da pandemia. E a gente precisa entender, inclusive, que mesmo durante a pandemia, os ataques aos direitos dos trabalhadores não pararam. Nós tivemos, por exemplo, no meio da pandemia, a votação no Congresso Nacional da medida provisória 905, a verde e amarela, que atacou todos os direitos dos trabalhadores. Essa que o doutor Sérgio expôs aqui agora. Nós tivemos, na semana passada, uma votação no Conselho Deliberativo da FUNCEF, mudando o estatuto da FUNCEF e retirando uma coisa importante que existia, que era a barreira do voto de Minerva. Ou seja, hoje, o representante eleito e o representante da Caixa, quando empatam numa votação, a Caixa pode decidir por sobre a votação dos representantes eleitos. Isso vai trazer consequências para a FUNCEF. E agora nós também estamos vendo, na negociação que está havendo entre os sindicatos e os bancos, a discussão do saúde caixa. Estão discutindo um aditivo para o saúde caixa. Bom, o que vai ser esse aditivo? Na última campanha salarial, nós tivemos a aplicação de uma cláusula que diminuiu a participação da Caixa no pagamento do saúde caixa. Colocou um teto de 6,5% e o que passar disso só nós, os empregados, vamos pagar. Isso vai tornar inviável o saúde caixa dentro de alguns anos. Ao mesmo tempo, impediu que os novos concursados entrassem no saúde caixa. Isso é acordo coletivo, ou seja, os sindicatos defenderam um acordo, assinaram um acordo, onde os novos concursados não podem entrar no saúde caixa. Bom, agora está sendo discutido um aditivo, e nós nem sabemos o que está sendo debatido. Então, os trabalhadores, mesmo durante a pandemia, estão sofrendo retrocesso. E aí a privatização é parte dessa política, não temos dúvida. Bom, qual é a saída para nós? É a organização, é a mobilização. E aí vem o questionamento que todos fazem. Mas como? Como fazer isso? Porque os sindicatos estão negociando sem nem fazer assembleia, sem nem fazer discussão. Não podemos sair, fazer assembleia, fazer movimento, porque tem que ficar no isolamento em casa. Como fazer? Ora, é possível fazer, é necessário fazer. Então, a primeira coisa, a gente divulgar o que foi debatido aqui, a gente conversar com mais colegas, organizar o debate via chat com colegas da agência, colegas de outras unidades. Por quê? Essa discussão ela tem que ser espalhada, tem que ser disseminada. Segundo, fazer protestos dentro da condição que nós temos. Óbvio, vai ser difícil parar uma agência com uma multidão na porta dizendo que quer ser atendido. Vai ser difícil. Mas a gente pode fazer um dia de vermelho, um dia de protesto. Podemos distribuir um manifesto, uma carta aberta à população, que está na fila, inclusive, reivindicando essa discussão do que está acontecendo, do papel da Caixa, da limitação da Caixa por culpa do governo, por que a gente defende o banco público. Então, há possibilidades, a criatividade para a gente fazer, bater panela, por exemplo, é possível fazer coisa. O problema é que nós temos que fazer, nós, trabalhadores, temos que nos organizar e fazer isso acontecer. Porque o movimento sindical
está encaminhando as suas negociações sem fazer a organização, a mobilização, e nós estamos hoje fora do local de trabalho, uma grande parte, e no local de trabalho, onde tem alguns companheiros, há uma situação de caos, né, com uma fila enorme de clientes. Então, não dá nem para a gente conversar com os colegas no local de trabalho, visitar um local de trabalho e fazer uma reunião. Então, qual é o problema? Nós temos meios via o sistema das redes sociais, fazer uma live, fazer um chat, disseminar notícias por WhatsApp. Quer dizer, são formas de a gente organizar essa luta, que precisa ser feita. Então, me parece que esse é o grande desafio colocado aí, não só para os empregados da Caixa, mas os trabalhadores do Banco do Brasil e a categoria de um modo geral, e toda a classe trabalhadora, porque eles não pararam de atacar os nossos direitos, mesmo diante da pandemia. E aí a situação que nos exige é a organização e mobilização também da nossa parte. Eu agradeço aí a presença dos colegas, principalmente quem aguentou até essa hora, né? Foi um extenso debate, mas espero que a gente possa ter, né, o Movimento Nacional de Oposição Bancária possa ter ajudado a organizar essa luta e essa resistência, organizando a consciência dos trabalhadores. Boa noite para todos. Pessoal, espero que eu tenha arrumado o som direito para não dar eco dessa vez. Não, primeiramente, assim, queria compartilhar com vocês que eu, nessa pandemia, estou muito angustiada porque a gente está vendo um monte de ataque, um monte de ataque dos bancos e o governo utilizando esse momento de pandemia para desmontar os direitos da classe trabalhadora como um todo. E, pelo cenário de pandemia, a gente, no geral, com mais dificuldade de se organizar. Acho que com a quantidade de ataques que está passando, num cenário de trabalho normal, eu já estaria lá, passando nos andares, conversando com as pessoas, passando nas agências, fazendo panfleto, para a gente organizar a mobilização. E a pandemia é uma situação diferente, que, como disse o Wilson, a gente tem que ser mais criativo e a conversa com os colegas é mais difícil. Mas eu acho que essa live foi muito importante para mim por acalmar um pouco essa ansiedade que a gente tem. A gente conseguir conversar com mais de 100 colegas ao mesmo tempo, de diversas cidades do Brasil. Então, agradecer muito a presença de todo mundo, os comentários. Pedir desculpa já, porque com certeza teve pergunta que eu pulei, que eu esqueci. Não consegui mandar abraço para todo mundo. E tenho certeza que muito mais gente merecia, fora quem tem gente que assiste a live e nem participa do chat, mas eu queria agradecer muito e falar que eu tô me sentindo abraçada, tô sentindo essa solidariedade, tô sentindo que eu sou parte de uma categoria com essa live. Acho que foi bastante importante nesse sentido. Agradecer a presença de todo mundo por isso. Pedir, se alguém que está acompanhando a live não curtiu a página do Minob ainda, curtam a página para participar, para receber as notas, para receber convite das próximas lives. Acho que vamos conversar depois, se marca outras, acho que foi bastante interessante, porque, como o Wilson já adiantou, a gente precisa pensar junto para responder esses ataques. O governo está se utilizando da pandemia para restringir direitos trabalhistas. Está dando 1 trilhão para os banqueiros darem empréstimo para os trabalhadores, para as pequenas empresas. Os bancos não estão dando esses empréstimos, estão embolsando o dinheiro e está tudo bem, né? Para o governo não está acontecendo nada. Então, nós, trabalhadores, a gente precisa estar se comunicando, compartilhando essas denúncias para a gente conseguir construir o nosso projeto, criar as nossas lutas, fortalecer o nosso campo. Então, acho que a live foi muito proveitosa, foi muito importante, agradecer muito a presença de todo mundo. A gente marca próximas aí, não sei quando, não sei... A gente vai conversar como, mas eu gostei muito da experiência. Então, eu queria agradecer todo mundo mais uma vez e vou encerrar a transmissão. Então, um abração, força aí nessa pandemia, saúde para todo mundo e a gente vai organizando as lutas aí, que a gente não vai passar por isso caladinho por muito tempo, não. Daqui a pouco a gente está nas ruas de novo,
atacando o sistema capitalista aí, atacando as mazelas e lutando pelos direitos dos bancários, pela estatização do sistema financeiro e tudo mais. Muito obrigada, pessoal. Tchau, tchau.